Pai, nós te damos o nosso louvor hoje. E em meio a tudo que nós temos vivido, Pai, nós decidimos hoje louvar o Teu nome. Nós decidimos hoje, Pai, confiar em Ti. Nós decidimos esperar no Senhor. Nós decidimos hoje, Deus, Te ouvir. Nós decidimos, Pai, que nós vamos olhar para o Senhor acima de todas as coisas. Nós decidimos hoje permanecer. Nós decidimos hoje crer. Obrigado, Pai, pela Tua presença conosco. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Deus, porque a palavra final nas nossas vidas, ela é Sua. Então, Pai, nós Te agradecemos por isso e nos abrimos agora para a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é André, sou pastor aqui da PIB. Se você está com a gente pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Para nós uma alegria ter você assistindo aqui junto com a gente. Nós oramos que Deus use esse tempo para falar ao teu coração aí onde você está. Nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens que nós temos chamado de Direção Divina. 7 decisões que podem mudar a sua vida. Nós temos falado sobre 6 decisões até agora. Hoje é a 7ª decisão. Se você perdeu alguma dessas mensagens, saiba que elas estão disponíveis para você no nosso canal do YouTube. Você pode então olhar as outras séries. É só procurar o logo da Direção Divina e você vai ver as séries que antecederam, as mensagens que antecederam essa mensagem. Você pode assistir aí quando você quiser. Vem cá, é incrível como as coisas mudam de repente, não é verdade? De um dia para o outro, como as coisas podem mudar e de forma radical. Eu não sei como é que está a sua vida nesses dias, mas a minha vida, a minha rotina mudou radicalmente nesses dias. Aquilo que eu faço na minha rotina diária mudou. Aquilo que eu faço como pastor dessa igreja e a minha interação com vocês também mudou. A escola dos meus filhos mudou, o trabalho da minha esposa como professora também mudou. Muita coisa mudou e mudou de forma rápida. E para você na sua vida? Eu sei que alguns mudaram radicalmente, outros talvez menos, mas todos nós estamos sentindo a diferença desses dias em que nós estamos vivendo. Se você tinha uma viagem marcada, provavelmente você já não vai mais. Se você estava começando um emprego novo, talvez hoje você nem sabe se você ainda tem um emprego para começar. Talvez você estava começando a cursar uma faculdade, você entrou nesse começo de ano e agora não dá nem para você ir para a aula. Talvez você estava preparando há algum tempo uma compra de algo muito sonhado, muito esperado, e agora você está repensando essa compra porque entende que talvez não é o momento para você gastar com essas coisas. As coisas mudam nas nossas vidas, as coisas têm mudado radicalmente nas nossas vidas, na nossa realidade, no nosso cotidiano nesses últimos dias. E quando as coisas mudam e mudam de repente nas nossas vidas, às vezes a gente perde o rumo. Às vezes, quando as coisas mudam rapidamente, surgem sentimentos dentro de nós que a gente talvez não esperava e a gente pode perder o nosso rumo, tanto nos nossos sentimentos quanto no nosso cotidiano. Será que você tem sentido isso aí, aonde você está, na sua casa, na sua vida, durante esses dias? Se você tem sentido essa mudança e sentimentos brotando que você não esperava, eu quero te dizer que você não está sozinho. Hoje nós vamos olhar uma história na Bíblia onde coisas mudam radicalmente e muito rapidamente. E eu creio que é uma história que você vai se identificar.
Eu creio que é uma história que vai falar conosco, é uma história onde na vida de seguidores de Jesus as coisas mudam muito rapidamente, os sentimentos deles se afloram de uma forma muito rápida e radical, e em meio a essa história Jesus traz instruções para os seus seguidores, instruções que eu creio que Jesus tem para mim e para você hoje, e Ele usa essas instruções para dar algumas lições que eu creio que Deus quer falar ao nosso coração também. A história que nós vamos ler, ela se encontra em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Os versículos vão aparecer na tela para você poder acompanhar, mas se você tem uma Bíblia ou um aplicativo da Bíblia aí contigo e você puder abrir, isso seria bom também para você poder acompanhar comigo. Enquanto você encontra e você se prepara para a leitura, quero que você saiba que o tema dessa mensagem de hoje, ele foi planejado em janeiro desse ano. Foi planejado muito antes desses dias que a gente está vivendo hoje. O tema dessa noite é firme no propósito e vá. Firme no propósito e vá. A última decisão é você se firmar no propósito de Deus para a sua vida e você seguir em frente mesmo em meio às circunstâncias. Eu creio que Deus, em sua soberania, Ele sabia o que nós estaríamos vivendo hoje. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, através dessa história. Uma palavra de confiança, de nós ficarmos firmes, confiantes em Jesus em meio à circunstância e não deixar que essas circunstâncias te tirem do teu propósito, que te tirem do teu foco e te deixem de prosseguir naquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos ler juntos Marcos capítulo 4, versículos 35 em diante. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então, deixando a multidão, e outros barcos também o acompanhavam. Versículo 37, levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse ia se enchendo de água. Versículo 38, Jesus estava na popa do barco dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram Jesus e clamaram a Jesus: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: Ei, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história que nós lemos, ela acontece num lugar chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia, para quem não conhece ou nunca viu uma foto dele, pelo nome dele sendo mar, parece um lugar gigantesco. Mas é interessante você saber que o Mar da Galileia não é tão grande assim. Talvez hoje, se nós fôssemos dar o nome, a gente daria o nome de Lago da Galileia, porque de fato ele não é tão grande assim. Eu tive o privilégio de estar no Mar da Galileia alguns anos atrás com a Julie, e eu tirei uma foto, eu quero mostrar para vocês uma foto de mim e da Julie no Mar da Galileia, porque eu quero que você possa ver, não eu e a Julie, mas você possa ver que de um lado do mar você consegue enxergar o outro lado do mar. Ou seja, ele é o Mar da Galileia, mas ele não é tão grande assim. Você enxerga o outro lado, é uma coisa que não é tão grande assim. Mas o Mar da Galileia, ele tem uma característica interessante. Ele, na verdade, ele fica num vale muito profundo, e onde o vento pode canalizar, ali ele se torna meio que um funil, e ali o vento ele vem de uma hora para outra, ele canaliza, e as tempestades, quando acontecem naquela região do mundo, acontecem de uma hora para outra e podem ser muito violentas. É exatamente isso que acontece nesse texto. Quando os discípulos saíram com o seu barco, com Jesus no barco, para atravessar o Mar da Galileia, não havia tempestade.
Mas em meio ao caminho deles, em meio à jornada deles, em algum momento, no meio do caminho, as coisas mudam e as coisas mudam rapidamente. O vento começa a soprar, as ondas começam a bater contra o barco, e o texto diz que o barco começa a encher de água e o desespero se instala nos discípulos. Parece familiar para você essa história? Está tudo bem, está tudo tranquilo e de repente o vento começa a soprar, as ondas começam a bater, as circunstâncias começam a mudar, os sentimentos começam a aflorar e o desespero começa a bater. Essa história, ela tem algumas coisas que são muito parecidas com aquilo que nós temos vivido hoje. Ela tem algumas coisas também para nos ensinar sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu quero olhar contigo alguns detalhes dessa história e extrair algumas lições para mim e para você, para que você e eu possamos permanecer no nosso propósito, nós possamos ficar firmes no nosso propósito e continuar na direção de Deus para as nossas vidas, mesmo em meio à tempestade que nós estamos vivendo. Versículo 35, o primeiro que nós lemos, eu quero que você note de quem foi a ideia de cruzar o mar de barco naquele dia, naquele horário da noite. Versículo 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Disse ele quem? Disse Jesus: vamos para o outro lado. Tem um detalhe interessante nesse texto que eu quero chamar a sua atenção, que o lugar onde Jesus estava se dirigindo não era tão longe assim para ir a pé. Inclusive, existe uma história contada em Mateus capítulo 14, onde Jesus usa um barco para atravessar para o outro lado. E por não ser tão distante e o barco também não se movimentar de uma forma tão rápida, diz que quando Jesus chega do outro lado, a multidão já estava lá esperando por eles. Ou seja, eles foram a pé mais rapidamente do que Jesus foi de barco. Não era tão distante para ir a pé, não era tão difícil ir a pé, mas Jesus decide cruzar de barco naquele dia, naquele horário. Será que Jesus não sabia que viria uma tempestade? Será que Jesus foi pego de surpresa também, como os discípulos, não sabendo que as coisas mudariam tão rapidamente e se tornariam como se tornaram? É claro que Jesus sabia. É claro que Jesus tinha consciência daquilo que aconteceria e eu creio que trazendo para a nossa realidade hoje, nós precisamos entender que Deus já sabia o que nós estamos vivendo hoje. Deus já sabia o momento que nós estaríamos vivendo hoje e Ele não foi pego de surpresa. Só para ser claro, eu quero deixar bem claro para você que eu não creio que Deus criou a situação que nós estamos vivendo hoje. Não creio nisso. Mas se você pensa que Deus foi pego desprevenido, eu acho que você está enganado. O que eu quero que você veja aqui é que os discípulos, eles não vivenciaram a sua tempestade porque eles estavam fora da vontade de Deus, ou porque Jesus havia perdido o controle. Eles vivenciaram essa tempestade dentro da vontade de Deus. Foi Jesus que falou: vamos para o outro lado. Eles estavam dentro da vontade de Deus. E Jesus, ele usa essa situação para ensinar os seus discípulos, para fortalecer a fé dos seus discípulos, assim como eu creio que Ele quer fazer comigo e contigo nesses dias. Pastor, você está dizendo que tudo isso é vontade de Deus? Não, não estou dizendo. O que eu estou dizendo, com certeza, isso eu posso dizer sem medo de errar, é que Deus está usando isso que está acontecendo para nos ensinar. Assim como Ele usou a tempestade em Marcos capítulo 4, Ele está usando para nos ensinar algumas coisas. Eu também posso dizer, sem medo de errar, que o nosso chamado é de confiar nele em meio à nossa tempestade. Que o nosso chamado é de permanecer no nosso propósito, ficarmos firmes no propósito e seguirmos mesmo em meio à tempestade que nós estamos enfrentando. Continuando a nossa história, nós vemos então que a tempestade ela vem de uma hora para outra. E o versículo 37 diz que levantou-se um forte vendaval, não foi qualquer ventinho. As ondas elas se lançavam sobre o barco, de forma que o barco agora estava se enchendo de água. O negócio estava feio, não era só um incômodozinho. Jesus, a gente vai se molhar, está ficando mais difícil de remar porque o vento está contrário. Não, não era um incômodo, era uma questão aqui de sobrevivência. O barco estava se enchendo de água.
Não sei se você sabe disso, mas sempre funciona melhor quando a água fica do lado de fora do barco e não do lado de dentro. E os discípulos, eles fazem aqui o que qualquer um de nós faria, eles apelam para Deus. Deus nos ajude. Nesse caso, Deus estava com eles pessoalmente no barco, na pessoa de Jesus. Só que tem um detalhe, olha o versículo 38 comigo. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Eu não sei de onde arrumaram um travesseiro nesse barco para Jesus, mas o fato é que em meio à tempestade, Jesus estava dormindo. E a segunda parte do versículo 38 diz que os discípulos acordam Jesus e clamam para Ele. Não é só, Jesus, desculpa te incomodar. Eu sei que o senhor está cansado, mas a gente só queria ver se o senhor teria um tempinho para dar uma olhadinha numa situação que está acontecendo. Não é isso que eles dizem. Olha o que eles dizem. Eles dizem o seguinte: Mestre, não te importas que morramos? Jesus, o Senhor não se importa com a gente, o Senhor não vê o que está acontecendo, o Senhor está aí sem se importar, sem dar nenhuma importância para o nosso sofrimento, para o nosso medo, para a nossa circunstância. Sabe por quê? Porque o sono de Jesus naquele momento dava a impressão de que Ele não se importava. Queridos, momentos como esse que nós estamos vivendo hoje, são momentos onde a gente se pergunta, onde é que está Deus? Será que Ele se importa? Será que Ele sabe? Será que Ele vê? Será que Ele ouve? Será que Ele está presente? Será que Ele está comigo nesse momento? Aonde está Deus e será que Ele se importa? São momentos onde os ateus de plantão aproveitam para tirar pedras, não é verdade? Cadê o Deus de amor? Por que Ele não faz nada a respeito disso? Em meio a isso, eu tenho uma pergunta importante para fazer para você. Você consegue confiar que Deus é bom, mesmo quando a vida não é? Você consegue confiar que na sua vida Deus é bom, mesmo quando a vida e as circunstâncias não são? Afinal, Jesus, Ele nunca prometeu que a nossa vida não teria tempestades e não teria dificuldades. Pelo contrário, Ele prometeu que isso aconteceria. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, a segunda parte, Jesus diz uma frase que você já deve ter ouvido, ela é famosa. Ele diz o seguinte: neste mundo vocês terão aflições. Ele não está falando que vocês terão incômodos, vocês terão inconveniência, ele está dizendo que vocês terão aflições, não é brincadeira, mas ele não termina ali. Ele diz, contudo, em meio a tudo isso, tenha bom ânimo, em meio às aflições não perca o seu rumo, no meio das aflições fique firme no propósito, continue caminhando, porque ele diz, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Você consegue acreditar que em meio às nossas aflições, Jesus está conosco? Você pode confiar num Deus de amor, num Deus que cuida de você, mesmo quando a vida parece que está totalmente desregulada? No versículo 39, continuando a história, diz que ele se levantou. Ele repreendeu o vento e ele disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, e o vento se aquietou e se fez completa bonança. Daí ele faz uma pergunta para os discípulos no versículo 40. Ele diz o seguinte: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Eu acho que Jesus está dizendo aqui, ele pergunta por que eles estão com medo e ele acalma a tempestade, mas Jesus aqui, eu acho que ele não está preocupado com a tempestade que estava acontecendo do lado de fora do barco. Eu não acho que Jesus estava preocupado com essa tempestade, mas sim com a tempestade que estava acontecendo dentro do coração deles. Jesus aqui, ele volta o foco para o medo, a tempestade interna que estava acontecendo. A tempestade lá fora já foi resolvida. Agora ele diz, essa tempestade interna, por que você está com tanto medo? Por que você não tem fé ainda? Às vezes o que mais nos afeta não é aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas aquilo que acontece aqui dentro. Não é verdade? Alguém certa vez disse que a água inteira do mar não pode afundar um navio a menos que ela invada o seu interior.
Da mesma forma, as circunstâncias ao seu redor não podem te afundar, a menos que você permita que elas entrem dentro de você. Toda a água do mar não afunda o navio, a não ser que ele entre. E aqui Jesus está falando, ei, dentro do coração tem algumas coisas, por que vocês estão com medo? A tempestade lá fora não é a minha preocupação, mas sim a tempestade aqui dentro. Jesus estava preocupado com a tempestade dentro do coração dos seus discípulos. Queridos, quantos entendem, conseguem entender que essa tempestade que nós estamos vivendo hoje, ela vai passar. E que ela não vai nos afundar, mas sim a tempestade dentro de nós, se nós não tivermos cuidado, essa tempestade sim, se você não cuidar, se você não filtrar, se você não permanecer firme no propósito e continuar na direção das coisas de Deus para a sua vida, essa tempestade sim pode te afundar. Pastor Charles Swindoll, um grande pastor, lá nos Estados Unidos, autor de muitos livros, ele diz uma frase interessante. Ele diz o seguinte, que a vida é 10% que acontece com a gente e 90% como nós reagimos àquilo que acontece com a gente. Para pensar comigo, eu vou repetir. A vida é 10% que acontece com a gente, aquilo que eu não controlo. E 90% aquilo, como eu reajo com aquilo que acontece com a gente, aquilo que eu posso controlar. 90% tem a ver com a minha reação, as ações e reações que eu tomo baseado naquilo que aconteceu comigo. O modo de nós reagirmos aos desafios da nossa vida determina as histórias que nós vamos contar amanhã. Eu quero te dizer uma coisa muito claramente e com muito carinho, muito amor. O modo que você vai reagir a essa situação que nós estamos vivendo vai definir as histórias que você vai contar amanhã. Então, o que Deus quer de nós nesse tempo? Qual é a expectativa? Qual é o desejo de Deus e a palavra de Deus para nós nessa noite? Ele quer que você confie nele em meio à tempestade. Ele quer que você olhe para ele em meio à tempestade. Ele quer que você permaneça firme no propósito e continue confiando em Deus. Versículo 40, ele diz para os seus discípulos, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não confiam em mim? Vocês acham mesmo que eu deixaria vocês morrerem nesse barco? Porque o que Jesus entende aqui é que a falta de fé e às vezes as circunstâncias ao nosso redor nos fazem perder a nossa confiança. As circunstâncias ao nosso redor podem nos fazer acreditar no pior e podem nos fazer perder a nossa confiança. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer contigo. Querido, eu sei que o seu barco ele está balançando. Eu sei que você tem sentido a tempestade. Alguns de vocês, ele está chacoalhando o seu barco porque uma situação de saúde, uma preocupação que você tem. Outros estão tendo seus barcos chacoalhados por causa de uma preocupação financeira, econômica. Eu não sei o que é que está chacoalhando o seu barco nessa tempestade, quais são as preocupações que vêm, mas queridos, eu quero te dizer uma coisa, a nossa fé não pode estar no barco. O barco representa a sua vida, o seu cotidiano, aquilo que é normal para você, a sua vida que foi tirada de um ritmo, a sua fé não pode estar nisso. A nossa fé está em quem está no barco com a gente, o nome dele é Jesus. A sua fé tem que estar não no seu barco, mas sim em quem está no barco junto contigo. Eu quero que você saiba que ter Jesus na sua vida não quer dizer que a sua vida não seja difícil. Que não hajam momentos complicados, não quer dizer que o seu barco não vá balançar, mas ao mesmo tempo eu quero te dizer com toda a certeza que se Jesus está no seu barco, ele não vai afundar. O seu barco pode balançar, a tempestade pode vir, as emoções podem surgir, mas se Jesus está no seu barco, e se a sua fé está não no seu barco, mas quem está no barco junto contigo, o seu barco ele pode balançar, mas ele não vai afundar. Mesmo com Jesus as tempestades vêm, mesmo com Jesus, o medo pode surgir, a insegurança pode surgir, a perspectiva sobre o amanhã pode se tornar um pouco mais difícil, mais escura, isso pode mexer contigo, mas se Jesus está no seu barco, eu quero te dizer em nome de Jesus, pode ter certeza que você vai chegar ao seu destino, mesmo em meio às circunstâncias ao seu redor. Então, em vez de confiar e colocar a sua esperança no seu barco, coloque a sua esperança em quem está no barco contigo. Coloque a sua esperança em Jesus.
Então a pergunta para nós nessa noite mais importante não é se tem tempestade ou se não tem. Não é quanto tempo vai durar essa tempestade, porque ninguém sabe. Não é quanta água vai entrar no seu barco ou não vai. A pergunta mais importante para mim e para você nessa noite é a seguinte: Jesus está no seu barco? Jesus está no seu barco, porque se Ele estiver no seu barco pode balançar, mas o seu barco não vai afundar. Eu não tenho costume de fazer isso e nem gosto muito de fazer, mas eu acho que nessa noite, nesse momento é importante a gente fazer. Eu vou pedir para você falar comigo aí onde você está. O meu barco vai balançar, mas não vai afundar. Vamos falar de novo. O meu barco vai balançar, mas ele não vai afundar. Você acredita nisso? Em Romanos capítulo 8, versículo 24, nós lemos um texto muito famoso, mas eu quero parar contigo e refletir sobre isso, porque tem algo aqui para nós. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fica firme no propósito. Olha só o que diz aqui: todas as coisas cooperam para o propósito de Deus na sua vida. Agora, vamos entender alguns detalhes desse texto. Primeiro, você ama a Deus? Se você ama a Deus, a promessa dele é que todas as coisas vão cooperar. Mas vamos falar sobre essa cooperação. A palavra cooperação, ela fala sobre duas operações, uma cooperação, duas operações acontecendo ao mesmo tempo. O que eu creio que esse texto está dizendo é o seguinte: existe uma operação de um mundo quebrado, onde doenças e dores e mortes e problemas acontecem. Existe uma operação no nosso mundo de um mundo quebrado que está acontecendo agora. Mas eu creio também que esse texto nos promete o seguinte: que existe uma cooperação, existe uma operação paralela de Deus que está acontecendo ao mesmo tempo. A operação do mundo, eu não sei como vai ser, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei exatamente o que vai acontecer, ninguém sabe, mas eu sei de uma coisa: Deus promete fazer uma operação paralela na sua vida, na minha vida. Deus promete que vai haver uma cooperação, que em meio à operação da dificuldade vai haver a operação de um milagre, do bem, da firmeza, de algo de Deus na sua vida que vai cooperar para o seu bem. Deus cumprindo o seu propósito em nós. Queridos, isso é promessa de Deus, isso é promessa de Deus. Tem alguma coisa operando difícil na sua vida? Deus vai cooperar, vai armar uma operação paralela para trazer bem em meio à tempestade para mim e para você. Querido, isso é promessa de Deus. Pode confiar, isso é promessa de Deus para a sua vida. Então a nossa direção divina nessa noite é essa: fique firme no propósito e vá em frente. Fique firme em meio à tempestade, não olhe para a tempestade, mas olhe para o propósito de Deus, para a promessa de Deus, para aquilo que Deus já fez na sua vida. Fique firme, confie em Deus e siga em diante. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar em momentos como esse. Todas as semanas da série nós temos falado que cada um de nós temos uma decisão a tomar. São 7 decisões. E no momento em que nós estamos vivendo, continuar, confiar, permanecer firme em Deus é uma decisão que nós precisamos tomar. E eu posso te dizer, você tomar ou não tomar essa decisão pode mudar a sua vida. Então não deixe a tempestade tirar o seu foco. Não deixe a tempestade fazer você perder vistas do Deus que está trabalhando na sua vida e que promete estar contigo. Afinal, foi nesse mar da Galileia que durante uma outra tempestade, Pedro andou sobre as águas com Jesus. Ele andou sobre as águas com Jesus até que ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: no meio da tempestade que nós estamos vivendo, não tire seus olhos de Jesus. Não tire dos seus olhos de Jesus. O barco vai balançar? Vai, mas ele vai afundar? Não vai afundar. Confie em Jesus. A sua decisão hoje, talvez a decisão mais importante que você pode tomar hoje, talvez tenha que tomar de novo amanhã. E depois de amanhã, é você continuar confiando, você continuar entendendo que existe um propósito. Eu vou ficar firme nesse propósito e eu vou continuar na direção das coisas de Deus para a minha vida.
Alguns anos atrás, um senhor na cidade do Rio de Janeiro, ele escreveu uma canção. E essa canção, ela se tornou muito conhecida e muito difundida no nosso país. Eu quero ler para você algumas das palavras dessa canção. Ele diz o seguinte: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, sabe o que você faz? Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e não para, vai. E ele diz no coro: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Sabe por quê? Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhe para trás, não olhe para o ontem, não olhe para o que era antes, mas olha, segura na mão de Deus, não olhe para trás, segure na mão de Deus e vai. Ele continua dizendo: se a jornada está pesada e você está cansado da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O último verso diz, e tem uma promessa para nós: o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Então, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que Ele jamais, jamais, jamais te deixará. Então, segura na mão de Deus e vai. E agora vamos juntos? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Antes de nós encerrarmos o nosso tempo juntos, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Jesus está no seu barco? Hoje você pode dizer com certeza que Jesus está no seu barco, porque se Ele estiver, você não precisa se preocupar, você só segura na mão de Deus e continua indo. Fica firme no propósito, confia e saiba que essa tempestade vai passar. Mas é muito possível que num momento como esse, com as circunstâncias que mudaram tão rapidamente, e os sentimentos que talvez surgiram no seu coração, talvez você chegou a uma convicção hoje de que Jesus não está no seu barco. Talvez você achava que estava, talvez quando as circunstâncias estavam melhores, você tinha uma confiança maior, mas agora, em meio à circunstância, você está buscando algo e está percebendo que falta alguma coisa na sua vida. Querido, eu creio, eu tenho falado isso por várias semanas, eu creio que esse é um tempo de salvação para a nossa nação. Eu creio que esse é um tempo onde pessoas amedrontadas, angustiadas, porque não sabem do dia de amanhã, pessoas que estão encarando a sua fragilidade, a sua humanidade, em meio à situação que nós estamos vivendo, vão se voltar para Deus, vão enxergar a sua necessidade em meio à tempestade de poder ter alguém em quem confiar e vão entregar as suas vidas e os seus futuros na mão de Deus. Se você hoje está fragilizado, se você hoje reconhece que você não tem o tipo de relacionamento com Deus que você precisa para passar por esse momento, que você não tem o relacionamento com Deus que você precisa para ficar tranquilo em meio à tempestade, sabendo que você vai chegar no seu destino, se você não tem isso, eu quero te convidar hoje a você segurar na mão de Deus, a você entregar a sua vida para Deus, a você parar de olhar o barco que está chacoalhando e confiar e chamar Jesus para dentro da sua vida, chamar Jesus para dentro do barco, para acalmar a tempestade, talvez ao seu redor, mas talvez principalmente a tempestade que está dentro do seu coração. Eu quero que você saiba que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio para buscar e para salvar aquele que estava perdido.
Se você se sente perdido em meio a tudo isso, quem sabe essas circunstâncias ao nosso redor, essa tempestade, Deus, quem sabe, está usando isso para me ensinar, para te ensinar algumas coisas como Jesus fez nesse texto. Quem sabe essas circunstâncias Deus vai usar na sua vida hoje para você encontrar um socorro bem presente na hora da angústia, para você encontrar algo inabalável na sua vida, sabendo que Deus está contigo. Se você está procurando nesse momento difícil uma paz e uma certeza que o mundo não pode te dar, que as circunstâncias não podem te dar, que uma promessa econômica ou de saúde não pode te dar, a Bíblia tem uma boa notícia para você. A Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo, isso inclui você, inclui a mim, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que cresce nele não perecesse, não viesse a morrer, o barco não viesse a afundar, mas tivesse vida eterna, chegasse ao seu destino final. Querido, Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz para trazer perdão para mim e para você, para consertar o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, para perdoar os nossos pecados, para que nós possamos ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Se você hoje não tem essa paz profunda, essa confiança de permanecer no propósito e seguir em frente, se você hoje não tem uma base sólida para isso, eu quero te convidar hoje, você pode ter. Hoje você pode ter. Se você quer isso para a sua vida, se você está dizendo, meu barco está chacoalhando e eu preciso ter a certeza de que Deus está comigo e talvez a tempestade ao meu redor eu não possa controlar, mas se Deus pode transformar o meu interior e acalmar essa tempestade, eu preciso de ajuda de Deus hoje. Você quer convidar a Deus a entrar na sua vida, a transformar a sua vida, a perdoar os seus pecados, a te dar um relacionamento restaurado com Ele, eu vou te convidar a orar comigo em alguns instantes. E quando eu orar, você repita comigo aí onde você está. E nós cremos que Deus está te ouvindo, aonde você está, as palavras que você está falando, Deus está ouvindo e que Deus é capaz de fazer algo novo no seu coração ainda nessa noite. Então, se você se encontra nessa situação, eu quero te dar uma chance. Ore junto comigo, repita junto comigo essas palavras. Pai, eu preciso da paz que só o Senhor pode dar. Então, por favor, perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, me salve e me faça novo. Enche-me nessa noite com o Teu Espírito para que eu possa Te servir. Pai, eu quero Te seguir com o resto da minha vida. Então eu Te entrego a minha vida, eu Te entrego a tempestade que está do lado de fora e a tempestade que hoje está do lado de dentro. Deus, eu não quero mais a minha vida é sua, eu dou ela para Ti. Obrigado porque o Senhor me promete nova vida. Obrigado porque o Senhor é o Deus capaz de acalmar a tempestade dentro de mim. Faz isso em mim nessa noite. Eu te entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, eu gostaria que você nos desse um sinal. Nós queremos celebrar contigo nessa noite e nós queremos orar por você. Então, se você fez essa oração comigo, eu quero pedir que no chat, aí no canal do YouTube, você coloque eu decidi. Eu decidi. Escreva essas palavras, eu decidi, aí no nosso chat. Nós queremos celebrar, nós queremos orar por você. Toda semana nós temos pessoas tomando decisões, pessoas firmando propósitos com Deus e hoje é a sua noite. Se você fez essa oração, escreva aí no chat, eu decidi, eu decidi. Nós vamos celebrar isso contigo, nós vamos orar por você nessa noite. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, porque em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo, o Senhor está alcançando pessoas. Em meio à tempestade que nós estamos vivendo, o Senhor está conosco, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos desafiando e Pai, nessa noite nós decidimos ficarmos firmes no Teu propósito, nós vamos continuar na direção das coisas do Senhor para nós. Pai, nós vamos segurar firme na mão de Deus e nós vamos continuar seguindo, continuar confiando, continuar orando, continuar esperando. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado pelas pessoas que estão se juntando a nós, que estão confiando suas vidas a Jesus. Toma, Deus, a vida de cada uma delas em Tuas mãos nessa noite. Nós Te agradecemos por isso, Te agradecemos pela certeza que nós podemos ter, de que com o Senhor conosco, dentro do nosso barco, Ele pode balançar, mas Ele não vai afundar. Então, obrigado por isso, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa noite.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.